Oi! Hoje é a resenha do conto Malvern Hills, de Kazuo Ishiguro, do livro Noturnos, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Peguei-me fazendo passeios quase diários pelas colinas, às vezes com meu violão, quando tinha certeza de que não iria chover. Gostava especialmente das colinas de Table Hill e End Hill, no extremo norte da cadeia, que costumavam ser ignoradas pelos turistas. Ali eu às vezes passava horas perdido em pensamentos sem ver ninguém. Era como se eu descobrisse as colinas pela primeira vez e quase podia sentir o gostinho das ideias de novas músicas se acumulando na minha cabeça. Esse é um trecho ali no meio de Malvern Hills, de Kazuo Ishiguro, que conta a história de um jovem musicista com a grande vontade de pertencer a uma banda. Então ele participa de vários testes, mostrando o que ele sabe fazer, tocando lá o seu violão. Só que ele acaba sendo rejeitado constantemente. Mas não é porque ele é um mau músico, não. Na verdade é porque parece que ele não se encaixa nas bandas que ele tenta entrar. Dizem que é um pouco do estilo dele, embora até gostem da sua voz, porque ele poderia ser até um back vocal, por exemplo. Mas o que acaba estragando mesmo é quando ele acaba, durante o ensaio, o teste que ele faz, ele começa a tocar uma das suas composições. O pessoal depois acaba perguntando, mas que música é essa? Eu não conheço. De quem que é? E ele fala, fui eu que fiz. Aí que estraga mesmo e o pessoal fala, não, tudo bem, depois a gente liga pra você, a gente tá vendo mais outros candidatos e tal. Não dá certo, enfim. Passa por várias bandas e ele não consegue entrar de jeito nenhum. E, na verdade ele está muito frustrado, há anos ele faz isso, largou a faculdade justamente para poder ingressar em alguma banda. Ele quer ser um músico de banda. Enfim, frustrado da vida, a sua irmã, a Meg, resolve convidar ele para uma temporada lá no café que ela tem de propriedade, lá na região de Malvern Hills. Aceita o convite da irmã e vai lá dar uma forcinha para ela no café que ela tem de propriedade junto com o marido. Meio que naquelas, ele trabalha um pouco por lá e também ganha casa e comida durante aquela temporada. Mas o que acontece quando ele chega então nas colinas e começa a ter aquelas ideias para novas composições, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez temos aqui uma história bem leve do Kazuo Ishiguro, mas sem deixar de colocar embutido ali no meio da história um grande tom de tristeza. Isso sempre aconteceu nos dois primeiros contos anteriores e com certeza também vai acontecer nos outros dois contos finais. Estamos exatamente no meio do livro, só para dar uma ideia para vocês, E sim, dessa vez, quem transmite a tristeza aqui dessa narrativa é o protagonista da história, que aliás, a gente não fica sabendo o nome dele durante todo o tempo. E também um pouco dessa tristeza vem por causa de dois outros personagens que vão entrar ali pelo meio da história. Um casal de idosos, o Tyler e a Zonia, que aparentemente são alemães, mas no fundo são suíços. Mas é um spoiler que não atrapalha nada a história. Mas antes dele chegar, até acontece alguma coisa bem engraçada ali, que no fundo parece que a gente pensa, a história está começando exatamente agora. Porque antes é preciso dizer, o Kazuo dá uma boa enrolada contando o contexto do protagonista. Que foi o que eu disse ali no comecinho do vídeo, Ele tenta se ingressar numa banda, não consegue e tal. Ele gasta muitas páginas falando disso. Enfim, quando ele vai lá pro café da irmã, da Meg, do Joffre, ele acaba topando com uma pessoa conhecida lá da sua infância. Eu não vou dizer qual é, e nem sobre o que é tudo isso, esse quiprocó, porque senão estraga a parte muito divertida do texto. É sempre bom deixar a parte mais leve como segredo, e só para quem realmente lê. Enfim, quando começa essa parte, aí você pensa, tá, a história está começando agora, então a gente vai conhecer o que o Kazuo quer dizer dessa vez. Mas não, o próprio narrador, aliás, a história é mesmo narrada em primeira pessoa, ele já adianta pra gente. Eu estou falando dessa pessoa aqui, mas ela não importa realmente. O que importa é o casal que vai chegar a seguir, que eu citei agora há pouco. É o casal alemão, que na verdade são suíços. O Tyler e a Zonia, que também chegam numa situação um pouco complicada. Um se mostra muito arrogante e o outro mais amável. Também não vou dizer quem que é mais suave, quem que é mais rude, para não estragar também a experiência de vocês. Precisa ver para entender, para entrar um pouco mais nessa história. Enfim, por causa da atitude, um mais rude e o outro não tanto, desse casalzinho de idosos,
acaba acontecendo uma coisa também engraçada, decorrente lá da primeira. E também você pensa, vai ser também rodeando tudo isso a história? Também não. O Casulle vai enrolando um pouco a gente. O que vale mesmo? Essa coisa descrita ali naquele trecho que eu narrei para vocês, que é o protagonista da história lá diante das montanhas tentando compor alguma coisa. É dali que vai surgir toda a tristeza maior ainda do texto. E numa situação engraçada, porque uma coisa que o protagonista acreditava firmemente lá no começo da história, que gerava tal pegadinha mais cômica, depois vai mudando, ele vai mudando a sensação que ele tem daquele casal. E no máximo de spoiler que eu posso dizer, esse casal de idosos também são músicos. E eu paro por aí, não posso dizer mais nada. Bom, o que vale de toda essa história aqui, ela na verdade é um pouco mais amena do que as outras duas. Em certo sentido, a gente pode dizer que ela é menor do que as outras duas. Ela tem pouco conteúdo. O que vale mais é a entrelinha do que essa história conta, que trata na verdade das expectativas que a gente tem quando jovem e o que a gente acaba colecionando depois quando já está velho. Que é exatamente isso que está acontecendo com o protagonista. Ele tem muita perspectiva na vida, né? Ele quer entrar para uma banda, mas acaba sendo rejeitado por quase todas. Enquanto que, em comparação, aparece um casal de músicos que já viveram tudo possível ali na arte musical. Então tem um contraste, mas também não é muito aprofundado não, e praticamente só no finalzinho do texto é que essa questão aparece mais evidente e o texto acaba expondo mesmo para o leitor. No resto você fica na dúvida qual história está sendo contada. Aquela coisa, né? Tem muita história que o tema central ele está sendo exposto durante o tempo todo, só que está meio escondido. Aí quando a gente toca com ele no final do texto, aí a gente pode dizer, ah tá, quer dizer que tudo aquilo que estava acontecendo antes tinha a ver com o tema, eu só não percebi. Mas também tem outras histórias que não tem nada disso, não tem o estofo durante o decorrer da narrativa e você só fica realmente com a surpresa de um final impactante ou então a descoberta realmente do tema da história, mas que tudo ao anterior não serviu de conexão. É o caso aqui então de Malvern Hills. Então durante a leitura eu fiquei oscilando. Achei o começo um pouco chato, meio tedioso, que na verdade eu posso dizer que todos os contos aqui por enquanto, pelo menos, né, os três contos aqui do livro, tem um começo difícil, meio moroso, para então entrar na história. Enfim, estava assim. Também não estava gostando no começo, veio a parte engraçada, depois a parte engraçada foi negada pelo próprio protagonista, veio outra parte um pouco duvidosa, para que serve isso? Não é contraste da outra? E depois então que a história começa, ou seja, um texto bem irregular, dá até vontade de dar uma notinha um pouco menor do que eu dei para os outros contos, mas no fundo, a leveza do texto do Ishiguro salva o conto, porque no fundo a questão das perspectivas de vida e depois o que você tem ao final dela, está tudo bem representado no texto. Então, para Malvern Hills de Kazuo Ishiguro, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com outra resenha de Noturnos. E amanhã temos resenha do Projeto da Folha, inglês com clássicos da literatura, dessa vez com texto de James Joyce, com 2 contos, Contrapartida e Uma Mãe. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!